Em um mundo onde a sociedade é moldada por superpoderes, Yesuan, um jovem atormentado por uma visão peculiar, enxerga todas as pessoas como porcos ambulantes. Sim, exatamente isso, porcos. Taxado de lunático por médicos e desprezado por sua ex-namorada, que o tratava como um fardo, ele descobre que aquilo que parecia uma maldição é, na verdade, um presente dos deuses. Com a estranha profissão de açougueiro de porcos nível divino, Yesuan decide transformar sua aparente doença em uma arma implacável, provando que até o que muitos chamam de lixo pode se tornar o predador mais temido que o mundo já viu. Você está no canal do Bahia dos Manhaus, e essa é a história que vamos acompanhar hoje. Então já sabe, né? Quem é inscrito de verdade fortalece deixando o like logo de cara e espalhando o vídeo o máximo possível. Também confere aí se já está inscrito no canal. E dito isso, sem enrolação, bora mergulhar nessa trama que está simplesmente fantástica. Numa manhã ensolarada, em um grande hospital da Terra, no departamento de neurologia, uma jovem médica observava atentamente o paciente à sua frente. A voz dela soou firme, mas com uma pitada de incredulidade, como se buscasse confirmar algo impossível. Você disse que todas as pessoas que vê parecem porcos? Yesuan permaneceu em silêncio. Não ofereceu desculpas nem justificativas. Apenas o silêncio pesado e direto já era uma resposta suficiente. O semblante da médica se contraiu por um instante. Ela se aproximou, inclinando a cabeça com curiosidade, e retrucou. Está brincando comigo, garoto? Quer dizer que até eu também pareço um porco para você? Sem pressa, Yesuan ergueu os olhos e assentiu com calma. Sua expressão não trazia raiva, nem vergonha, apenas a certeza serena de quem dizia a verdade. Aquele belo rosto que muitos admiravam, em seus olhos, não passava de um porco reluzente, de pele rosada. A médica congelou. Por um momento ficou sem jeito, constrangida. Murmurou baixinho que jamais ouvira falar de um caso tão estranho. Mas seus olhos brilharam em seguida, como se uma ideia ousada tivesse acabado de nascer em sua mente. Era uma pena, pensava ela, que um homem tão bonito carregasse uma condição tão insana. Respirando fundo, a jovem puxou o zíper do jaleco branco com lentidão, revelando algo que, infelizmente, o maldito YouTube jamais nos deixaria mostrar aqui. E ainda assim, insistiu em seguir adiante. Não se tratava de sedução, era apenas um exame médico. Antes de qualquer diagnóstico, a doutora precisava verificar se o hardware do garoto ainda estava funcionando como deveria. Com um sorriso leve, ela encarou Yesuan e perguntou o que exatamente ele estava vendo. Em seguida, afirmou com toda a confiança do mundo. Sou tão atraente que até alguém mentalmente instável não teria coragem de me enxergar como um porco. Aos olhos de Yesuan, porém, a realidade era outra. Aqueles dois montes que tantos considerariam sedutores não passavam de duas cabeças de porco, que por algum motivo bizarro até pareciam sorrir para ele. O choque brilhou em seu olhar, mas ele não recuou. Apenas confirmou com calma que para sua mente distorcida eram sim cabeças de porco. E então a pergunta veio, desesperada e quase cômica. Como diabos eu deveria me sentir atraído por duas cabeças de porco? A médica engasgou, cobriu o peito às pressas e recuou alguns passos, gritando indignada. Seu lunático! O clima pesado se manteve por alguns instantes, até que a tensão começou a se dissipar. Tentando retomar o profissionalismo, ela apontou para um modelo de coluna sobre a mesa e séria declarou. Sua coluna está realmente com sérios problemas. E a partir daí, a consulta tomou um rumo totalmente inesperado. Sobre a mesa, a médica analisava atentamente a estrutura da coluna, apontando cada detalhe com seriedade. Veja, essa parte aqui é completamente diferente da de uma pessoa normal. Existem deformações pressionando os nervos, afetando diretamente o seu córtex visual e até funções cerebrais importantes. Com um suspiro, concluiu. É provavelmente por isso que você enxerga todos como porcos. Yesuan apenas assentiu, sem surpresa. Diagnósticos vazios eram tudo o que já tinha ouvido até ali. O que ele desejava não era uma explicação, mas uma cura. No entanto, em resposta à sua esperança silenciosa, recebeu apenas mais um olhar pesaroso. A médica, resignada, admitiu. A única saída seria um ajuste delicado na sua coluna e no cérebro. Mas a taxa de sucesso é extremamente baixa. Se falharmos, você ficará paralisado do pescoço para baixo. Para sempre. Ele ouviu aquilo com a mesma calma de quem escuta a previsão do tempo. Nenhuma emoção visível, apenas um leve aceno de cabeça. Então, sem alterar o tom, respondeu. Doutora, terminou de falar? Posso ter minha coluna de volta agora? Por um instante, a médica congelou, confusa. Só então percebeu que Yesuan acreditava que o modelo de coluna sobre a mesa fosse o próprio corpo dele. Caramba!
pensou atônita. Estou começando a achar que esse garoto tem mesmo a mente de um porco. A cena mudou para uma rua movimentada da cidade. Dentro de um ônibus lotado, Yesuan estava sonolento, abraçando com força uma pasta grossa contra o peito. O veículo estava cheio, mas ninguém ousava se sentar ao lado dele. O motivo era simples. Na capa da pasta, em letras grandes e marcantes, lia-se transtorno mental grave. Desde a infância, Yesuan via todas as pessoas ao seu redor como porcos ambulantes. Talvez aquilo tivesse alguma ligação com o fato de seus pais terem sido açougueiros. Na prática, essa visão distorcida não atrapalhava tanto sua vida cotidiana, exceto em um ponto crucial: escolher uma parceira. E naquele dia, o peso dessa condição parecia ainda maior. Afinal, hoje era o tão esperado dia do despertar da profissão. Enquanto pessoas comuns despertavam como guerreiros, magos, curandeiros ou arqueiros, Yesuan não conseguia deixar de sentir um frio na espinha. Com sua estranha visão, que destino poderia aguardar por ele? Na Academia Qin Sheng, onde a cerimônia de despertar de profissões acontecia há milhares de anos, Yesuan atravessou os portões junto à multidão. Suspirou fundo enquanto caminhava, aflito com a possibilidade de sua estranha condição interferir no processo. Se isso acontecesse, o futuro seria um abismo incerto. Foi então que uma voz alegre o arrancou dos próprios pensamentos. Yesuan, finalmente você chegou. Se demorasse mais um pouco, eu juro que te matava. Antes que ele pudesse reagir, uma bela garota surgiu ao seu lado, dando-lhe um tapinha brincalhão no braço. Mas, para os olhos dele, aquela mão delicada não passava de uma pata gorda de porco lhe tocando. O corpo de Yesuan estremeceu. Virando-se, encontrou não o rosto angelical que qualquer um ali veria, mas a imagem grotesca de uma porca sorridente, com feições disformes. Ao perceber sua expressão carregada, a garota ficou furiosa e ao mesmo tempo constrangida. Inflou as bochechas, fez bico e reclamou. Por que você sempre me olha desse jeito? Yesuan permaneceu em silêncio. Não sabia como responder a uma pergunta para a qual não existia explicação. Yesuan não fazia ideia de como aquela garota realmente era. Para ele, só existia a sensação sufocante de estar sendo abraçado por um porco grotesco e insistente. De repente, outra voz surgiu provocativa. Olha só, Shurin Xuan agarrada ao Yesuan de novo. Vocês dois vivem grudados como um casal todos os dias. Chega a cansar. Ih, alguém tá com ciúme, hein? Retrucou outra rindo. Afinal, eles são amigos de infância. Quem sabe depois de hoje não acabam casando e enchendo a casa de filhos. As palavras fizeram o rosto de Shurin Xuan corar intensamente. Sem saber onde enfiar a cara, ela resmungou para que parassem de falar bobagem e puxou Yesuan às pressas para frente. O corpo dela estava coberto de suor, e aos olhos dele tudo o que via era um porco de pele vermelha e sorriso largo, tagarelando sem parar ao seu lado. Dentro de Yesuan, no entanto, um sentimento estranho começou a surgir. Algo impossível de descrever, uma mistura de desconforto e algo mais. A cena então mudou para o interior da grandiosa Academia Qin Sheng. Filas de estudantes se alinhavam de acordo com seus números de identificação. Todos estavam tensos, aguardando o momento decisivo. Foi quando a voz do instrutor ecoou, firme e imponente, dominando o salão. A cerimônia de despertar está prestes a começar. Agora é a hora de mostrar os frutos de todos esses anos de esforço, dedicação e força de vontade. A tensão no ar era quase palpável. Agilidade, força e poder espiritual. Esses três atributos centrais eram o que determinaria a profissão de cada estudante. Quanto maiores fossem esses atributos, maior seria a chance de despertar uma classe poderosa. O diretor então ergueu a voz e pediu a todos que concentrassem sua energia mental e dessem absolutamente o seu máximo. Afinal, a profissão que surgisse naquele dia moldaria todo o futuro de cada um. Despertar uma classe de combate de alto nível seria o mesmo que desafiar o próprio destino, transformando-se em uma lenda viva, um símbolo de glória admirado por todos. E claro, tal feito também traria prestígio eterno para a academia. O ar dentro do salão parecia denso, quase sufocante. Os estudantes carregavam nos ombros uma mistura de esperança, medo e ansiedade. Um a um, eles se aproximavam lentamente da Pedra do Despertar, posicionada no centro do salão como uma relíquia sagrada. Após o sinal do diretor, o primeiro estudante avançou com passos pesados. Estendeu a mão, tocou a pedra e ela brilhou. Mas o resultado foi decepcionante. Classe de suporte, soldador intermediário. O garoto ficou boquiaberto, completamente atônito. Ninguém esperava um resultado tão fraco. Até mesmo o diretor, ao lado, apenas balançou a cabeça em silêncio. Veio então o segundo estudante.
classe de suporte, médico avançado. Em seguida, o terceiro. Outra classe irrelevante sem qualquer destaque. E assim, a tensão no ambiente só aumentava, enquanto todos aguardavam para ver se, enfim, alguém seria capaz de romper a mediocridade e despertar algo verdadeiramente grandioso. O próximo estudante se aproximou da pedra. Seu passo parecia mais pesado que o anterior, e apesar da hesitação, ele estendeu a mão e a apoiou sobre a superfície brilhante. Desta vez, algo diferente aconteceu. A pedra brilhou intensamente, e um fraco resplendor dourado começou a se espalhar pelo salão. Por alguns segundos, reinou um silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido arrancado de todos os presentes. Então, finalmente, o resultado surgiu. Classe de combate, dançarino da lâmina sem sombra, classe rara. O salão inteiro permaneceu mudo por uma fração de instante, e então explodiu em aplausos ensurdecedores. Meu Deus! Uma classe rara! Gritou alguém. É a primeira vez que vejo alguém despertar como dançarino da lâmina sem sombra, comentou outro, incrédulo. Ele é realmente sortudo, completou uma terceira voz. O diretor não perdeu tempo. Avançou com um sorriso radiante no rosto, sua voz carregada de entusiasmo. Estudante, qual é o seu nome? O garoto, que antes estava nervoso e inseguro, agora respondeu com respeito e firmeza, exalando uma confiança completamente diferente da que tinha ao subir no palco. Diretor, meu nome é Liu Jianlong. Respondeu o garoto cheio de orgulho. Ignorando o tom vaidoso, o diretor apenas assentiu com um leve sorriso e o elogiou. É um ótimo nome. Vá para casa e descanse. Mais tarde visitarei pessoalmente sua família para discutirmos seus planos de vida. Lingong desceu do altar com o peito erguido, radiante de orgulho. Naquele instante sabia que seu destino havia virado uma nova página. A multidão continuava aplaudindo e vibrando. Irmão Long! Irmão Long é incrível! Ecoava de todos os cantos. A cerimônia seguia envolta em um clima de entusiasmo, cada vez mais intenso. Então, o diretor ergueu a lista diante de si e chamou em voz firme. Próximo, Iswan. Imediatamente todos os olhares se voltaram para ele. Sob a luz dourada do sol que atravessava o salão, Iswan caminhava com passos firmes, embora lentos, em direção à Pedra do Despertar. O diretor, parado ao lado do altar, observava em silêncio as costas do garoto. Sua expressão era séria, quase preocupada. Ele conhecia um pouco sobre Iswan, e em sua visão, aquele jovem tinha algo de estranho em sua mente. Mas ao mesmo tempo, seus atributos contavam uma história completamente diferente. Enquanto a maioria dos estudantes possuía, somados, 3 pontos entre força, agilidade e espírito, Iswan carregava 10 pontos, mais que o triplo da média. Uma luz intensa explodiu. Um redemoinho furioso surgiu no salão, fazendo o ar vibrar, o chão tremer e o cabelo de todos voar para trás. A multidão recuou instintivamente, tomada pelo espanto. O diretor arregalou os olhos, incapaz de conter o grito que escapou de sua garganta. Aquela cor! Roxo-dourado! No auge da tensão, os símbolos começaram a se formar na superfície da pedra. E então, como uma sentença inescapável, as palavras brilharam diante de todos. Profissão de classe divina. Açougueiro de porcos. Nível Deus. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral. Iswan ficou atônito, os olhos escancarados diante da revelação. As palavras açougueiro de porcos queimavam na pedra. O diretor, que ainda estava tomado pela empolgação, congelou no lugar. Por quê? Por que uma ironia tão cruel? O título completo brilhava em vermelho incandescente. Classe de suporte. Açougueiro de porcos. Nível Deus. Por um instante, o salão permaneceu em silêncio sepulcral. Então, como uma represa se rompendo, uma explosão de gargalhadas ecoou. Nível Deus! Açougueiro de porcos! Gritavam entre risos. Isso só pode ser um erro, uma profissão divina, e é para bater porcos? Ridículo! As vozes se sobrepunham em escárnio. Que tipo de classe divina é essa? Que trabalho idiota! Ele é abençoado ou amaldiçoado? O rosto do diretor escureceu. A euforia cedeu lugar ao arrependimento. Só pode ser uma piada do céu comigo. Depois de tantos anos, finalmente presencio o despertar de uma profissão divina. E ela acaba sendo um açougueiro de porcos. Porcos, a profissão mais inútil que existe. Se ao menos tivesse despertado como ferreiro, mestre de poções ou curandeiro, eu poderia sentir orgulho, mas isso... O diretor suspirou fundo, a decepção pesando em sua voz. Quanto maior a esperança, mais profunda a queda. Mas naquele exato instante, os olhos de Iswan brilharam. Diante dele, uma tela translúcida se abriu no ar. Como se o próprio destino tivesse lhe entregue uma segunda chance.
Sistema de profissão ativado. Nome: Izuan. Rank: Aprendiz. Nível: 1. Atributos: Força. 5. Agilidade. 3. Espírito. 2. E então? Os talentos exclusivos da classe se revelaram. Talento: Pequeno Diamante. Talento: Nêmesis da raça suína. Causa 50% a mais de dano contra inimigos do tipo porco. Crescimento de 1% a cada combate vencido. Talento desbloqueado. Matador de suínos. Ganha 1 ponto de talento a cada porco abatido. Sofre 50% a menos de dano contra ataques da raça suína. Lâmina do Deus Açougueiro. Escolha uma arma para ser sua faca de açougueiro. Cada porco morto com essa arma concede plus 0,1 ponto de atributo livre. Habilidades da profissão. Pequeno Diamante. Carnificina da Sombra de Sangue, nível 1. Emite intenção assassina, forçando inimigos do tipo porco a entrarem em estado de fúria por 1 segundo. Izuan congelou. Seus olhos tremiam, suas mãos suavam. Linha após linha se revelava diante dele, como se os céus estivessem lhe entregando um segredo proibido, e então, quando leu as palavras, causa mais 50% de dano contra porcos. Seu coração disparou. Pela primeira vez em sua vida, ele sorriu. Aquilo que sempre acreditou ser uma maldição grotesca. Na verdade, era sua maior bênção. Izuan ergueu o olhar para a multidão ao redor. E como sempre, em seus olhos, não havia humanos, apenas porcos.